Olá, você acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso Talking de hoje Luiz Dalago Júnior, ele que é colunista do Diário do Iguaçu, advogado e também diretor de compras do município de Ceará. Então, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso Talking para nós conversar um pouquinho sobre sua coluna e demais assuntos aí. Bom dia, Igor. Bom dia a todos que acompanham o Diário do Iguaçu nas redes sociais. E é um prazer estar aqui contextualizar um pouquinho sobre o que nós viemos trazendo na coluna semanal, o que nós viemos entendendo das mudanças que acontecem na sociedade, para contextualizarmos um pouquinho aqui com vocês. Certo. Então, Luiz, para dar início à nossa conversa, ao nosso talking de hoje, você pode falar, então, em relação à sua coluna, o que as pessoas podem encontrar ali na coluna do Luiz, quando que circula, onde que circula, todos os detalhes aí. Então, a coluna Eixo Sociotecnológico, ela traz um contexto das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade ao longo do tempo. Ela traz um pouquinho do contexto da revolução tecnológica que está acontecendo no mundo e as influências que isso tem no trabalho, as influências que isso tem nas relações sociais e um pouquinho da influência que isso tem no governo. A gente trouxe aí de forma bem enfática durante várias edições da coluna. A coluna circula semanalmente de quarta-feira no Diário do Iguaçu e está disponível a todos, e convido a todos para que olhem, analisem também um pouquinho do que está acontecendo de mudança na sociedade ao longo do tempo. Certo, obrigado então, Luiz. E o segundo questionamento que eu tenho para você é como você vê o impacto da tecnologia na administração pública hoje? Bem, hoje nós vivemos num contexto de mudanças. Essas mudanças, elas ocorrem não somente na administração pública, elas vêm à tona como uma mudança na sociedade, uma mudança de era que vem justamente pela revolução tecnológica. Nós vivemos aí várias revoluções industriais ao longo do tempo, né? Hoje nós estamos aí na quarta revolução e se encaminhando aí para mais uma revolução, e a tecnologia ela tem um grande impacto na sociedade em vários aspectos, em vários setores, e a administração pública não fica de fora. Justamente porque a administração pública ela é esse ente prestacionista que traz para o contexto da sociedade a prestação de serviços públicos essenciais. Então ela precisa se adequar a esse novo contexto que a tecnologia traz, se adaptando através de processos digitais, implementação. Hoje nós trouxemos aí a questão da influência da tecnologia, até mesmo da inteligência artificial utilizada em benefício de políticas públicas, implementação de políticas públicas na administração. Então, hoje a tecnologia é fator preponderante e essencial para o administrador, para a administração pública, para que nós entramos definitivamente nessa era de revolução, nessa nova era tecnológica que bate a nossa porta. Certo. E qual é o papel do servidor público nesse novo contexto da tecnologia, e como você enxerga a importância dessa adaptação, né? Que as pessoas elas precisam se adaptar à tecnologia, que, como você falou, bate a nossa porta hoje. A tecnologia ela tá mudando os conceitos, né? Ela está mudando os conceitos de trabalho, ela está mudando os conceitos de convívio social, de relação social. Então, na administração pública não é diferente. O servidor público hoje ele vai precisar entender que ele vai passar por uma mudança, e essa mudança ela vai ser benéfica porque a tecnologia ela vem a agregar valor. E hoje o servidor público ele precisa entender que é necessário estar num conceito de adaptação. A adaptabilidade é um fator primordial para o servidor público no contexto contemporâneo, mas também aqui entra a questão da liderança. Então nós sabemos que a tecnologia vem para auxiliar, para ajudar muito nesse contexto, mas ela não vai substituir o capital humano. Até a gente traz aqui na coluna a importância do fator humano, e aqui o servidor público ele tem um destaque muito importante porque ele vai assumir novos papéis.
Os trabalhos que antes eram feitos de forma recorrente, que eram feitos de forma burocrática, hoje eles vão se modificar um pouco justamente pela influência aí da inteligência artificial, da internet 4.0, internet das coisas, que vai surtir um efeito aí na administração pública, e o servidor vai precisar assumir um contexto intelectual de liderança, de adaptação. Então, é um novo contexto que vem para beneficiar a comunidade como um todo. Certo, obrigado, Luiz. E o planejamento estratégico e a governança têm sido destacados como elementos-chave, né, para a inovação nos governos. E como você percebe a inovação desses conceitos? A administração pública, ela vem ao longo do tempo passando por mudança de paradigmas. Nós viemos há algum tempo superando alguns paradigmas. Nós temos o paradigma da administração patrimonial, que ao longo do tempo foi deixado de lado, e assumimos a questão do paradigma da administração burocrática. Essa administração burocrática, ela veio com força até um tempo atrás. Hoje nós estamos numa transição de paradigma da administração burocrática para a administração gerencial. E o que significa isso? A partir de agora, todo aquele viés procedimentalista que se tinha nos serviços públicos, na prestação de serviços à comunidade, vai virar um viés gerencialista. Hoje nós temos uma nova lei, que é a Lei de Licitações, que ela traz como um dos principais princípios da administração o planejamento. E o planejamento, ele é justamente um planejamento estratégico, porque eles têm que estar alinhados a objetivos específicos, a metas mensuráveis, precisa de indicadores de desempenho, demonstrando se nós estamos nos direcionando para aquela meta, para aquele objetivo, como que está o desempenho da administração pública. Ela vem justamente nesse conceito de governança. A governança, ela vem importada lá do setor privado, que as empresas já implementam planejamento, já implementam planejamento estratégico e governança há muito tempo, mas a administração pública hoje vem nesse contexto e nessa pegada de planejar, de olhar para o futuro. Hoje as políticas públicas, elas têm que ser direcionadas a longo tempo, não mais para a resolução de problemas imediatos, e sim olhar para a construção de um futuro melhor para a sociedade e para a comunidade como um todo. Certo, obrigado, Luiz. E você poderia nos falar um pouquinho sobre o projeto implementado em Ceará que promoveu o fomento aí do comércio local? Esse projeto é muito bacana porque nós construímos ele lá desde 2017. Foi uma construção gradativa e que hoje surte um resultado muito bacana na nossa comunidade local, porque nós conseguimos elevar o nível de compra das empresas locais. Isso é uma política pública que foi implementada justamente com base num planejamento estratégico. Tínhamos um objetivo, uma meta, indicadores de desempenho. Hoje nós conseguimos mensurar um pouquinho melhor. Mas foi feita uma consulta ao Tribunal de Contas lá no ano de 2017 para modificação. Foi modificado um entendimento que tinha sobre a aplicação de um artigo lá da Lei 123, que é a Lei da Micro e Pequena Empresa, que dá benefício para a empresa local. E o entendimento era que não se podia pagar a mais para a empresa local, até porque tinha um decreto federal que não permitia. E nós fizemos uma consulta lá tentando implementar uma política pública de fomento ao comércio local. Fizemos uma consulta objetivando modificar esse pré-julgado do Tribunal de Contas. E tivemos um resultado dessa consulta lá no ano de 2020, onde o Tribunal de Contas se manifestou favorável e modificou o pré-julgado 2205, possibilitando que nós pagamos a mais para a empresa local, mesmo que ela não seja vencedora da licitação, ela vai acabar vencendo porque fica no percentual de 10%. E a partir daí nós implementamos no município uma política pública de fomento e desenvolvimento do comércio local, regulamentamos, capacitamos o comércio local para vir participar das licitações e hoje temos um resultado bem expressivo. O número hoje das compras locais de micro e pequenas empresas é 45% das compras, então a média dos outros municípios de Santa Catarina é de 25 a 30%, e as compras de todas as empresas, considerando micro, pequenas e grandes empresas, chega ao percentual de 70% das compras realizadas
em Ceará por empresas, para empresas de Ceará. Então tivemos um êxito bem bacana, é um projeto que nós tivemos à frente aí desde 2017, com várias pessoas que passaram aí também, mas que hoje nós conseguimos implementar uma política pública eficaz com base no planejamento, na governança e a questão de alinhamentos a objetivos, metas, e tá aí os indicadores do resultado. Certo, obrigado, Luiz. E nesse sentido ali do eixo tecnológico da sua coluna, tem mais alguma coisa que você gostaria de implementar nessa nossa conversa de hoje? Olha, nós estamos fazendo uma análise como um todo da sociedade, né? Então, o eixo sociotecnológico, nós tentamos trazer para a comunidade uma demonstração do que está por vir. Então, nós olhamos uma visão macro do que está acontecendo na sociedade para tentar demonstrar o que está por vir. Então nós fizemos aí já a análise das profissões, da influência da tecnologia na sociedade, no desenvolvimento cognitivo da criança. Falamos também da administração pública, como isso traz um efeito. E agora, essa semana aqui, nós falamos um pouquinho do que os novos governantes estão se aproximando aí a eleição, e os novos governantes vão ter que olhar para alguns fatores preponderantes, e um deles é a tecnologia, é a inovação. E isso não vai só, a gente não fala só a partir do ano que vem, eles precisam olhar agora. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: o governante está preparado para entender como funciona a administração hoje? A administração não é igual hoje do que era ontem, mudou, teve uma mudança de paradigma, teve uma mudança conceitual, e os administradores precisam se preparar. E precisam se preparar desde agora, na elaboração dos planos de governo, para saber as métricas, para saber para onde eles vão se conduzir. Então, trouxemos um pouco do contexto aqui nessa última edição também. Certo, obrigado então, Luiz Dalago Júnior, falando um pouquinho sobre a sua coluna. E fica o convite então para quem quiser acompanhar toda quarta-feira no Diário do Iguaçu, a coluna de Luiz Dalago Júnior, Eixo Sociotecnológico. Todos no convite. Certo. Obrigado. Recebemos então Luiz Dalago Júnior, ele que é colunista do DI, advogado e diretor de compras do município de Ceará, falando um pouquinho sobre sua coluna e demais assuntos. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, @Diário do Iguaçu, e também o nosso site deiregional.com.br.